Shiva Shambhu, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Certa manhã, caminhavam mestre e discípulo por uma estrada à margem de um belo rio, um rio de águas calmas, cristalinas, numa manhã primaveril. E este mestre era um mestre zen, e ao seu lado ali caminhava o seu discípulo. E obviamente, como convém a um bom mestre zen budista, ele caminhava em silêncio. Como era hábito sempre ele estar caminhando em silêncio. E raramente esse mestre falava. E ali estavam eles caminhando naquela manhã, em silêncio, naquela estradinha. E de repente, inesperadamente, o mestre quebra o silêncio. Para, quebra o silêncio e pergunta ao discípulo: nós estamos nessa estrada. Imagine se o Buda aparecesse aqui agora. O Buda histórico, Siddhartha Gautama, o Buda Sakyamuni, aparecesse aqui agora, vindo na mesma estrada em sentido oposto ao nosso encontro. O que você faria? Tomado de surpresa pelo inusitado da pergunta e da situação, após ponderar um pouco, o discípulo disse: bem, mestre, eu faria o que é devido ser feito, eu prestaria minhas reverências ao divino mestre Buda, me jogaria, procuraria me julgar aos seus pés de lótus, tocar os seus pés de lótus, receber dele o darshan, a bênção, traria, procuraria me empenhar em trazer todo o respeito, toda a honra que ele merece. Eu realmente não teria outra atitude senão a atitude da reverência plena, total, submissa. Aí o mestre olhou para ele e falou: seu tolo, você é realmente um tolo. Se o Buda aparecer na sua frente, mate-o. O discípulo ficou sem entender. E nós, às vezes, também ficamos sem entender o sentido dessa história, dessa historinha. Por que mate o Buda? Porque para nós é necessário matar essas autoridades exteriores. Porque são, em suma, projeções da nossa mente. O que nós cultuamos são projeções mentais. O Buda, o Cristo, Alá, Maomé, são projeções da nossa mente. Então ficar a vida toda cultuando essas projeções não nos leva à iluminação. Então é preciso matar, por vezes, essas projeções externas, para vivenciar internamente o próprio estado de iluminação. Para perceber o Buda interno, que é o real, por vezes é preciso matar o Buda externo, aquilo que nós cultuamos externamente. É preciso desconstruir as autoridades espirituais. E se nós formos fazer uma análise, nós veremos que nós temos o hábito, em nossos caminhos religiosos, quer seja cristão ou budista ou outro qualquer, de nos fixar no culto externo. Nós deificamos esses seres históricos, Cristo ou Siddhartha, Jesus ou Siddhartha, e ficamos nessa deificação cultuando, criando ritualismos, criando ideologias, dogmas, num processo de veneração que é uma atitude de
externalização. E com isso nós não fazemos o movimento necessário, que é o de autopercepção. Porque o único Buda que importa, o único Cristo que importa, é aquele que nós mesmos somos. É descobrir a essência búdica em nós mesmos. Porque quando nós ficamos apenas na veneração, é muito semelhante a nós estarmos falando de doce na porta da confeitaria sem nunca entrar para degustar o doce. Quando nós degustamos o doce, nós sabemos o que é um doce. E uma vez sabendo, né, degustando um doce, também não tem como nós descrevermos o sabor para aqueles que estão na porta sem entrar. E a maioria das vezes a nossa vivência de religião é ficar na porta da confeitaria falando do doce que está lá dentro. Por isso que o budismo diferencia-se um pouco, porque ele valoriza a experiência direta. Ou seja, o importante é que você se torne Buda, e não que você acredite ou venere Buda. Isso não tem nenhuma importância. O importante é reconhecer que o estado de iluminação que aquele ser histórico atingiu, você também pode atingir. Isso valeria também para o cristianismo, porque o mais importante não seria cultuar Jesus ou deificar Jesus, né? Outras entidades ligadas a Jesus, que são os santos, Maria, enfim. E sim perceber que o estado crístico que foi atingido por Jesus é o mesmo estado crístico que jaz em mim, dormente, latente, não reconhecido. Por isso que Buda sempre dizia, vocês já são Budas, não precisam procurar o estado búdico em lugar nenhum. Aliás, parem de procurar que vocês vão achar. E ele dizia que o nosso estado, né, espiritual é como um espelho que foi coberto por poeira. É por isso que ele não reflete a nossa verdadeira realidade, porque está coberto pela poeira, que são as contaminações mentais. Limpe o pó de cima do espelho, tire toda a poeira, que ele vai refletir com perfeição aquilo que de fato somos. E essa reflexão é a própria natureza do estado búdico, ou do estado crístico, porque não há diferença entre estado crístico e estado búdico. Cristo foi um grande Buda e Buda foi um grande Cristo. E assim é com todos aqueles que são iluminados. Essas divisões estão apenas nas nossas mentes, nas nossas concepções. E essas concepções que têm que ser destruídas. Por isso que temos que matar os Budas, quer seja deste caminho espiritual ou de qualquer outro. Mate o Buda. Matemos o Buda. E quando queremos dizer que matemos o Buda, nós tivemos uma pequena queda de energia, estamos voltando, continuando o vídeo. Então, quando nós falamos que se mate o Buda, nós queremos fazer, o mestre queria fazer referência a que nós precisamos nos libertar dessas projeções mentais, né, dessas construções projetivas, né, para que pudesse vivenciar o estado búdico interiormente. Porque o que importa não é venerar o Buda fora, e sim vivenciar o estado búdico dentro. Não há propósito no caminho espiritual se não for aquele que nos leva à realização idêntica da realização que esses mestres, precursores desses caminhos, realizaram. Então só há sentido no budismo se ele pode te levar também à condição de Buda. Porque um budismo onde fica apenas venerando o Buda, né, com rituais de adoração,
Não tem sentido. Como igualmente não teria nenhum sentido dentro do cristianismo uma estrutura que se perpetua apenas na veneração do Cristo, né? Ou trazendo Cristo como um Salvador, onde não há a possibilidade de cristificação, ou seja, de internamente nós atingirmos o mesmo estado iluminativo, crístico, né? Que é o reconhecimento da nossa condição de seres divinos. Porque o próprio Buda dizia: vocês já são aquilo que estão buscando. Parem de buscar e reconheçam. Ou seja, a condição de seres divinos já está em nós. Não é preciso buscar algo que nós já não tenhamos. Toda essa busca por ter algo que já não temos é uma ilusão. Porque a nossa mente pura já é o próprio estado de Buda. E quando se diz mente pura, está falando de um estado de mente não contaminada, né? De uma percepção não contaminada por conceitos, por estruturas da personalidade, por condicionamentos do ego. É algo muito profundo, né? Lembro-me da história de sucessão dentro de um mosteiro, né? Um mosteiro zen budista, obviamente, em que o ancião, aquele que era o líder, que era o mestre, ele estava prestes a desencarnar. Então ele convocou todos os monges, né, para escolher um sucessor e propôs um desafio para poder escolher aquele que iria sucedê-lo. E houve um alvoroço, todos, né, se colocaram para essa tarefa com o máximo empenho, né? E aí a proposta era muito simples. Esse ancião, que era o mestre, colocou um pote de água no centro de uma sala vazia e trouxe todos os discípulos, né, todos os monges, e colocou eles ali, em torno, sentado em torno, no centro, o pote de água. E disse que aquele que fizesse, né, apresentasse o melhor discurso, a melhor compreensão daquele pote de água no centro da sala seria o seu sucessor. Aí um por um, após outro, foi levantando e falando, né? E todos eram negados pelo mestre. O mestre só balançava a cabeça, não. E aí eles traziam conteúdos até muito filosóficos, muito profundos, né? Como o pote sendo o continente, a água o conteúdo, né? Que a mente do Buda é quanto você consegue trazer o conteúdo, que é a água pura, que representa a mente purificada. Enfim, cada um trazia uma percepção, uma conexão com algum sentido mais profundo para aquela simbologia que ele estava do pote de água no centro da sala. E para todos o mestre só balançava a cabeça. E assim foram todos os monges e ninguém passou no teste. Aí o mestre falou: tem mais alguém no mosteiro que não esteja aqui? Aí eles falaram: o único que não está aqui é o cozinheiro, o monge cozinheiro que está lá na cozinha, mas ele é meio louco. Como? Se nós não passamos no teste, ele vai passar? Ele é completamente louco, ninguém dava nada por ele. Um homem que era tido como louco. E aí o mestre manda chamar o cozinheiro, o monge cozinheiro. Aí o monge cozinheiro entra na sala, né, explicam para ele qual é a proposta e qual é o teste, e pede que ele também faça a sua participação. Aí o monge cozinheiro dá uma grande risada, chega no centro da sala e chuta o pote, quebra o pote, espalha água para todo lugar, né, e volta para a cozinha. Aí o mestre riu e falou: este é o sucessor. Entendem que tem hora que é preciso quebrar o pote, que é preciso deixar derramar essa água que nós estamos acumulando, todos esses conhecimentos, todas essas teorias, né?
Simplesmente quebre o pote, chute o pote. Chega de veneração, chega de tantas ideologias, né? E cada vez se constrói mais ideologias em cima de ideologias. A vida espiritual é uma via direta, é uma percepção direta, é um reconhecimento daquilo que já somos, porque o nosso estado espiritual puro, genuíno, que é o real, ele não precisa de absolutamente nada, ele já é, porque é a própria centelha divina, é a própria essência da expansão divina naquilo que somos, né? Então, chute o pote, mate o Buda, né? É muito ilustrativa muito ilustrativos esses aconselhamentos. Então que nós possamos, né, matar o Buda, chutar os potes, né, e termos a percepção direta, é o reconhecimento. Vida espiritual não é adquirir algo, não é lutar para estar em algum lugar que já não estamos, e sim o reconhecimento que aquilo que somos, né, no estado puro, já é a própria condição búdica. Então, gratidão a você que está aqui conosco, no nosso canal, compartilhando os nossos conteúdos, que possamos prosseguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras, espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambhu.